Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entrando aqui para ver os versos que me passaram agora. Estamos no capítulo 18, verso 13 e verso 14. Leitura em sânscrito. Panya Chaitani Mahabaho Karanani Nibodame Sankhya Kirtante Proktani Sidaye Sarva Karmanam Adishtanam Tata Karta Karanam Shapirtak Vidam Vividas Shapirtak Sheshta Daivan Shaitva Trapachkshanam. Em português, verso 13. Ó Arjuna de braços poderosos, segundo o Vedanta, existem 5 causas que levam à concretização de todos os actos. Agora, aprenda sobre isto comigo. Verso 14. O lugar onde ocorre a ação, o corpo, o executor, os vários sentidos, os vários diferentes tipos de esforço e, por fim, a superalma, estes são os 5 fatores da ação. Mais uma vez, o Arjuna de braços poderosos. Segundo o Vedanta, existem 5 causas que levam à concretização de todos os actos. Agora aprenda sobre isto comigo. Verso 14. O lugar onde ocorre a ação, o corpo, o executor, os vários sentidos, os vários diferentes tipos de esforço e, por fim, a superalma, estes são os 5 fatores de ação. Gratidão, Hare Krishna. Vocês estão conseguindo ver na tela aí com o verso integralmente? Tá bem? Muito bem. Om Gyana Timiranda Tya Gyananjana Shalakaya Chakshurunitanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mar Mantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Pessoal, eu acho que, será que é o meu? Tem algum WhatsApp aberto aí? Acho que não é o meu, não. Tá fazendo esse barulhinho aí, não sei se... Vamos trazer de volta aqui. Olha só. Esses 2 versos, né? Nós estamos tratando dele aí, são os versos 13 e 14, da perfeição, a perfeição da renúncia. Um capítulo muito importante, a perfeição da renúncia. Ó Arjuna de braços poderosos, segundo o Vedanta, existem 5 causas que levam à concretização de todos os atos. Agora aprenda sobre isso. Né? A gente ouve muito falar sobre a questão do segredo. Né? Vocês estão ouvindo um barulhinho aí? Não? Então, será que é só para mim? Não, tá com som ótimo para você. Aqui, para mim. Tem um barulhinho aqui que está me atrapalhando aqui, mas se não atrapalhar vocês aí, tudo bem. A mim também está fazendo esse barulhinho. Tá. De barulhinho de notificação, né? No meu aqui não aparece que está com notificação. Não tem a consideração de notificação, está até, inclusive,
o som está desativado. Mas, sei lá, vamos ver. Bom, aqui está. A gente ouve falar muito daquela questão do segredo, né? O princípio do segredo e tal. Então, a pessoa, né, fica meditando ali naquele ponto, e etc. E isso, né, teria a função de resolver a questão. Só que, o que acontece é que, em uma ação, existem 5, segundo, né, os tratados védicos, existem 5 fatores que precisam estar, que se conciliam para gerar uma ação. 5 fatores que se conciliam para gerar uma ação, ou um resultado de ação. É o que nós chamamos de karma. Imagina um bolo, né? O bolo está lá pronto, ok. Mas aí o bolo requer farinha, açúcar, sei lá, leite, ou então algum derivado, enfim, os ingredientes que formam a receita do bolo. A gente tem o karma. Então está lá o karma, é um bolo. Aí tem os ingredientes que formam a receita do karma. Esses ingredientes são 5. São 5 ingredientes que formam a receita do karma. Segundo os tratados, né, do Vedanta, que são o conhecimento védico, são 5 as causas que levam à concretização de todos os atos. Agora, aprenda sobre isto comigo. Então, a pessoa que é o autor desse programa vai falar sobre como funciona o programa. Então, essa que é a descrição que ele vai dizer daqui para frente. O lugar onde ocorre a ação, que é o corpo, é um ingrediente. O executor, não é? Que é, na verdade, o jogador que está jogando com o avatar, que é o corpo. Os vários sentidos, que são as diferentes ferramentas que o jogador usa para lidar com a máquina, que é o corpo. Os vários diferentes tipos de esforços, quer dizer, a inteligência com a qual ele vai aplicar uma ação, né? E por fim, a superalma, que é o mantenedor de todas as ações, que é o que dá, que é a fonte de energia vital, que dá condição para que todas essas ações sejam executadas. Por exemplo, quando você vai ligar um carro, ok? Você vai lá, tem a chave, tem o motor, tem o equipamento que você está sentado, que é o carro em si, tem as rodas, tem a estrada, tal, etc. Mas tudo isso depende que haja combustível no carro, né? Seja eletricidade, seja hidrogênio, seja água, seja gasolina, óleo, álcool, não importa. Tem que ter alguma fonte de combustão para que haja um movimento. Então, todas essas ações, ainda que tenha um corpo, que tenha inteligência, ainda que haja uma logística envolvendo o fator combustão ou o fator energia, de onde tudo isso é possível, chama-se a superalma. Quer ver? Olha só. Bom, eu vou aqui. Faz assim, faz uma experiência com a sua mão. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pega a sua mão e olha por 2 segundinhos na mão. Né? Fala assim, por 2 segundinhos na mão. E faz esse movimento aqui. Ó. Como que você está conseguindo fazer isso? Como que você está conseguindo fazer isso? Você só deseja e atua e pronto, você já consegue. Aí você se levanta e caminha. Como que você está conseguindo fazer isso? Só pelo desejo? Você deseja e está pronto. Você é um mágico? Você é um místico? Você é um... O que você é? Como que você consegue fazer isso? A fonte que produz a combustão, que permite com que você tenha ações, que você realize funções, que você coma, que você ande, tem uma fonte, chama-se superalma, é o 5º elemento, tá? Fundamental das ações. E dentro desse contexto aí, né, quando nós consideramos, por quê? Normalmente, esse 5º elemento, ele não entra muito na operação consciente. Por exemplo, quando você vai para o seu trabalho, acorda de manhã, toma o café da manhã, pega o carro, sai, vai para o trabalho e trabalha. Você considera todas as ações presentes. O seu corpo está saudável, você consegue dirigir o carro. Tudo você está consciente.
Mas esse elemento fundamental, que é o paramatma, que é o que tem, é a fonte de energia, que é a combustão, que permite com que você realize tudo isso, não está muito consciente. Nós não estamos tão conscientes desse fator, que é o quinto elemento da ação. Ok? Só que o que acontece é que esse quinto elemento, o paramatma, ele é como se ele fosse, vamos dizer assim, o cartão de memória. Então, ele próprio, né, Krishna diz que eu, residindo no coração, dou a inteligência e o esquecimento. Então, esse cartão de memória, esse princípio paramatma, é o reservatório da memória dos nossos karmas. Então, é essa instância, é esse, vamos dizer, né, esse mecanismo que vai liberando o roteiro. Tá? Então, ele domina, ele controla aquilo que nós entendemos como sendo o karma. Tá? Então, quando nós falamos de tratar o karma, apaziguar o karma, tem uma abelhinha aqui, ó. Tratar o karma, apaziguar o karma, realmente, eu sinto muito, mas isso está me incomodando, eu não estou conseguindo me concentrar direito aqui. Tem eu vou fechar isso aqui. Fechei o meu WhatsApp aqui, está fechado, porque não pode ser do meu. Bem, perdão, tá, pessoal? Quando nós falamos, por que nós estudamos, por que nós procuramos progredir em todas essas funções, nós temos que também conciliar o nosso karma, para que nós tenhamos paz, prosperidade, etc., e satisfação mental. Tá? Nós, nas nossas ações, nos nossos movimentos, para que esse fator, o karma, seja conciliado dentro da operação, nós precisamos nos tornar conscientes desse quinto elemento, que é o Paramatma. E o que significa Paramatma? Param significa suprema, máxima, e Atma significa alma. Então, Paramatma significa a alma suprema, ou a superalma, que é uma expansão, Deus, que acompanha a entidade viva na sua condição condicionada. Então, a alma condicionada, a consciência condicionada, vive um avatar, um personagem, aí muda, vai viver outro. Só que quando ela sai de um avatar e vai para o outro, a memória, a sobrecarga de memórias são recicladas e a preservação das informações é mantida com esse quinto elemento, ou nesse reservatório, que é o Paramatma. Então, ele mantém consigo o nosso registro. Tá? E esse registro ele vai sendo liberado, esse arquivo vai sendo liberado na medida em que você vai andando, você vai vivendo, então esse arquivo vai sendo liberado. Então, quando nós queremos resolver esse arquivo, ajustar esse arquivo, melhorar essa rota, melhorar esse estilo de vida, melhorar esses efeitos na vida, nós temos que acessar o Paramatma, porque é com ele que está o arquivo. Entende? Então, nós precisamos acessar o Paramatma e nós precisamos conciliar com o Paramatma de forma que justifique, né, esse Paramatma, essa alma suprema, realizar ações que alterem dentro do nosso roteiro aqueles eventos que nos causam sofrimentos e angústias. Então, necessariamente, nós precisamos colocar esse quinto elemento dentro da operação de consciência. Tá? Então, assim, aqueles que já fizeram o mapa comigo sabem que começa, então, tá, vamos... Então, aqueles que, né, conseguem entrar na segunda fase, que é a primeira fase é a análise do mapa, a segunda fase é tratamentos. Alguns não conseguem entrar nessa fase, né, eles não conseguem chegar nesse ponto. Então, eles ficam, né, vão lá resolver, né, eles têm as informações, eles vão ver como é que eles vão, né, fazer lá para resolver. Mas aqueles que entram na segunda fase sob minha responsabilidade, a primeira fase, dentro da segunda fase, que já são os tratamentos, entra o processo do sadhana, é parte integrante do tratamento.
E por que o processo do sadhana é tão importante dentro do contexto do tratamento? É porque no processo do sadhana, você vai se tornar consciente desse quinto elemento, que é onde está o arquivo. Então eu preciso levar você até esse quinto elemento, que é a alma suprema, para que você, né, diante desse princípio, desse quinto elemento, faça a requisição. Você não vai saber fazer disso. Você não vai saber a questão técnica de como que isso se faz. Mas automaticamente todo esse processo está se dando. Então, com o seu sadhana, eu consigo apresentar você de maneira adequada diante desse quinto elemento para que as alterações sejam realizadas. Eu não posso simplesmente te apresentar de qualquer maneira. Não procede. O quinto elemento é a alma suprema, é o Senhor Supremo, é o Criador, o controlador do nosso karma. Então, assim, como advogado, por exemplo, eu preciso apresentar o meu cliente de maneira apropriada perante o juiz. Como mãe, eu preciso apresentar a minha criança bem limpinha, bem arrumadinha, perante a diretora da escola onde ele vai se matricular. Então, eu não posso apresentar uma alma de qualquer maneira, do jeito que ela quer, porque isso é vaidade e a alma não está preparada e eu simplesmente não vou conseguir estimular essa instância a fazer alterações no arquivo. Eu preciso estimular esse Criador, esse Senhor Supremo, a ter compaixão desse ser diante dele. Então eu preciso apresentar esse ser de maneira apropriada perante esse Criador, que é o Senhor do arquivo. Se eu consigo isso, assim, se eu consigo estimular esse quinto elemento, esse controlador supremo, para que sinta a predisposição de dar atenção a essa pessoa, automaticamente o arquivo dessa pessoa se altera e o karma dela melhora. É assim que funcionam os tratamentos. Por isso o sadhana é tão importante. Por isso o sadhana é tão eficaz. Por isso o sadhana ele é fundamental nos tratamentos. Porque o sadhana indica que eu fui capaz de preparar o paciente adequadamente, de que eu fui capaz de preparar a alma apropriadamente para estar, para ter acesso a esse quinto elemento. Então, enquanto eu não consigo que o ser se estabilize no sadhana, tenha uma postura adequada, então a gente faz o que dá e consegue, faz como consegue. Mas quando o jogador consegue se estabelecer nessa segunda fase de maneira apropriada, com um estado, quando esse jogador ele entende que resolver o seu karma é muito mais importante do que estar na cama dormindo, eu consigo um jogador sóbrio. Eu consigo uma pessoa madura. Eu consigo uma pessoa digna. E com uma pessoa digna, um ser sóbrio, eu consigo apresentar essa pessoa apropriadamente diante desse quinto elemento, que é o arquivo. Então a peça se encaixa. A senha entra. Entrou a senha. Aí a magia acontece. Então, é tão importante esse mecanismo de compreender, de conhecer. Então a gente coloca os conhecimentos aqui, insiste nos conhecimentos. Por quê? O conhecimento vai fazer com que você entenda o que você está fazendo. Você está tratando o seu karma. Você está mudando o seu destino, a sua existência. Então o conhecimento, ele vai fazer com que você se sinta integrante, parte integrante do seu processo. As operações estão sendo conduzidas, né, pelo orientador, pelo sacerdote, pelo mestre, pelo astrólogo, e nesse caso sou eu que estou assumindo a responsabilidade dessa função. É um fato. Eu assumo a minha responsabilidade de conduzir todas as operações. Mas à medida em que você vai tendo conhecimento, você vai aprendendo que você é parte integrante fundamental do seu processo de reforma íntima. Envolve tornar-se consciente desse quinto elemento, que é o Paramatma, no coração, a alma suprema. Tá? Então, tem a ver com conhecimento, não é meramente uma prática de religião e transferir para o sistema automático da religião a responsabilidade da nossa equação. Nós nos utilizamos do método da religião como parte integrante da receita, mas nós não transferimos para a receita a responsabilidade da nossa equação. O princípio é estar consciente. E estar consciente completamente não pode ser consciente apenas das ações das 4 funções: inteligência, corpo, logística e desejo. É preciso
incluir o quinto elemento na operação, que é o Param Atma, que é a fonte, né, de onde vem essa energia que nos permite mover as mãos, olhar, andar, né? E o arquivo está com ele. Então, nós precisamos dele. E isso não é uma boa, não é uma má notícia, não. Isso é uma boa notícia, tá? Se der certo, e vai dar certo, os protocolos funcionam, ao final dessa vida, você aprende durante o caminho que você também tem o benefício e o direito, como alma, de não renascer mais como ser humano. É um benefício que você tem, tá? É um direito que você tem. Está disponível para você. A minha função é tornar você consciente desse benefício que você tem, desse direito que você tem, e estimular você, alma, a querer receber o benefício e utilizar esse direito. Não posso obrigá-las a fazer isso, mas a minha função é constantemente estimulá-las a realizar essa função. Porque caso os benefícios sejam aceitos e os direitos sejam utilizados, você não renasce mais. E essa é a função da criação do chamado mundo, que você ascenda. Então, para essa função, são os conhecimentos védicos, tá? Muito bem, então, eu vou parar por aqui. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.